consigo ver nada aqui. Aqui está bem ruim. Esse ângulo tá bom. Agora que apareceu. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor a todos. Já vamos começar o nosso culto de hoje, para a honra e glória do Senhor.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Vamos começar daqui a pouquinho. O culto da memorial já acabou? Irmão sabe? Irmão Antônio? Sabe se lá já acabou? Ah, tá acabando. Ah, tá legal. Oi, Daiane, boa noite. Já vamos começar. Então, irmãos, boa noite. Vamos começar a live de hoje, nosso culto. Vamos começar orando ao Senhor.
agradecendo a Ele por mais uma semana, pedindo por esse culto, que nós continuamos separados, mas juntos no mesmo Espírito, que o Senhor Jesus possa abençoar a todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos aqui, Pai, para te adorar, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para orarmos. Esteja abençoando cada um dos meus irmãos em Cristo, Pai. Esteja abençoando no nome de Jesus. Abençoa, Pai, esse culto, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, que Teu nome seja exaltado na palavra, nas orações, nos louvores e tudo. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu te peço por isso, Senhor, no Teu precioso nome, Jesus. Amém. Gostaria de ler com os irmãos, como essa leitura introdutória, lá do Salmo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, Salmo 1, para a gente ler aqui agora. E o Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Esse salmo, eu gosto muito do Salmo 1, porque ele mostra qual é a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade não está no caminho dos ímpios, mas sim no caminho dos justos. E ele começa com um processo de que aquele que é ímpio, aquele que não teme ao Senhor, ele vai só piorando cada vez. Porque repare, no versículo 1 fala: Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente pode ler também: mal-aventurado ou infeliz é o homem que anda no conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e que se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui nós temos um processo, que vai piorando. Primeiro ele anda, depois ele detém, ele para e depois ele senta. Então, como tudo na vida, não é estanque, não é imediato, mas é um processo que vai piorando cada vez mais. E aquele que começa a ouvir o conselho dos ímpios, daqueles que não temem ao Senhor, ele vai parar e depois ele vai sentar e vai estar na roda ali daqueles que são escarnecedores. E esses, os infelizes, os não bem-aventurados, os mal-aventurados, eles não têm o prazer na lei do Senhor e não meditam nela de dia e de noite. Então esse é o caminho da infelicidade. Se nós lermos ao contrário esse salmo, é aquele que não lê, não medita na lei do Senhor e nem tem prazer nela. Então esse é o caminho da felicidade, da infelicidade. Porque no versículo 3 ele fala: aquele que medita na lei do Senhor, aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. E é interessante você pensar nessa árvore, uma árvore que é plantada à beira do rio. Como é que é essa árvore? Uma árvore plantada à beira do rio. É uma árvore com seus troncos são fortes, suas folhas são bem verdes, ela é bem alimentada, ela não fica seca. Então tudo isso é aquele que teme a lei do Senhor, aquele que medita nela, aquele que ama a lei do Senhor. Ele está plantado junto ao ribeiro de águas. Quem é aquele que dá
a água da vida para a gente é o Senhor Jesus. Ele é esse ribeiro de águas. Então nós temos que estar plantados junto a Ele, para que essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido certo dá o seu fruto e a sua folhagem ela não murcha. E tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Olha que coisa maravilhosa. Seus frutos dão no tempo certo. Quer dizer, o fruto nem não amadurece demais e nem antes do tempo, mas no exato momento ele amadurece. Ele dá fruto o ano inteiro. No senhor vira o tempo, perdão. O tempo certo do fruto. As suas folhas não murcham. E tudo que ele faz dá certo. Então é aquele que medita na lei do Senhor, aquele que tem um prazer nela. Versículo 4. Mas os ímpios, eles não são desse jeito. Eles são como a palha que o vento dispersa. E aí, olha a diferença. Se aquele que medita na lei do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele é como uma árvore plantada à beira do rio, o ímpio, aquele que não teme a lei do Senhor, que não tem prazer nela, ele é como uma palha. Ele é folha seca. Olha isso. Então ele viaja para lá e para cá. E como uma folha seca, ela vai se deteriorar, vai acabar. A folha cai da árvore, ela seca, ela murcha, ela seca e aí ela se desfaz. Então esse é o caminho do ímpio. Esse é o caminho daquele que não teme a lei do Senhor. Versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Então ele está falando, por causa disso, é igual a folha seca. Ela vai se deteriorar, ela vai acabar. Mas versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho, porque Ele traça esse caminho. O Senhor é o Deus do caminho. Ele está conosco caminhando. Então Ele conhece qual é o caminho. Mas o caminho do justo, do injusto, do ímpio, esse caminho não leva a lugar nenhum. Ele vai perecer. Então, por isso que eu gosto tanto desse salmo. Porque realmente é o caminho da felicidade. Aqui tem o caminho da felicidade. Se você quer ser feliz, se você quer ver uma vida diferente, que você siga o que está escrito no Salmo 1. Confie no Senhor. Entregue sua vida a Ele. Que o Senhor Jesus, Ele fará muito mais do que você pode imaginar. Amém? Agora eu quero que os irmãos coloquem seus pedidos de oração, por favor, aí nos comentários, que agora eu estou vendo. Semana passada, vocês botaram o pedido de oração e eu não consegui ver, porque eu estava na opção errada. Mangorete, boa noite, Mangorete, Moisés, Montônio. Quem está mais aí, dá um joia ou comente aí para eu saber quem está. E coloque seus pedidos de oração. E é engraçado, porque sempre quando eu não vejo, vocês botam o pedido de oração. Quando eu fico olhando, aí ninguém bota pedido de oração. Aí os irmãos coloquem aí seus pedidos de oração, para que nós possamos orar. Os meus pedidos são sempre os mesmos, né? Pedir por essa pandemia, por o que está acontecendo no Brasil, no mundo, para que o Senhor possa intervir no momento certo. Tem outro pedido que muitos locais vão começar a abrir agora, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, eu acho, em outros estados, aqui eu acho em Campina Grande, eu acho que vai começar a abrir algumas coisas. Então que eles possam orar para que não tenha um novo surto, né? Que esse é o medo, o temor de que a doença volte com mais forças, mas que as coisas possam abrir devagar, porque a gente também precisa do dinheiro, né? Os comerciantes todos precisam trabalhar
e muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas pessoas sem conseguir o seu sustento, né? Então a gente vive, infelizmente, nesse dilema, né? Da saúde, da economia. Então, que as coisas possam, no nome de Jesus, começar a melhorar agora. A irmã Gorete pede pela recuperação da sua irmã, da irmã de Jalva, e por sua saúde. Amém, irmã. Vamos orar sim. A sua irmã já fez a cirurgia? Que a irmã acho que não colocou mais. Ou a irmã de Jalva é a sua irmã? Responde aí, por favor. Se ela já fez a cirurgia ou não. Orar pela família também, da irmã Gorete. O irmão Antônio fala para orar pela nossa igreja, sim. Irmãos, vamos orar pela nossa igreja. Que os irmãos não se desfaleçam, não fiquem frios, mas aproveitem essa oportunidade de se alicerçar na palavra, daquilo que a gente tem ensinado nas quartas-feiras, nos domingos, ensinando cada vez mais a palavra. Eu confesso que eu andei um pouco assim, é que bate na gente a tristeza, né? A tristeza bate de vez em quando, mas essa semana já foi uma semana muito melhor, de conseguir meditar na palavra melhor, de poder orar ao Senhor. Então, é sempre bom, porque é daqui que vai vir a nossa força. É como a gente falou, Salmo 1. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e de noite. Porque é aí que nós temos a nossa felicidade verdadeira. Ela já fez a cirurgia, que bom. Irmão Rosenildo, oração por sua mãe, pelas suas irmãs e pelos moradores de rua. É verdade, irmã. Os moradores de rua. Porque como não tem mais nada aberto, não tem supermercado, supermercado ainda tem, mas não tem restaurante, não tem lanchonete aberta, então eles também não estão sem comer nada, né? Muitos passando necessidade por causa disso. Então vamos orar e também agir em favor dos moradores de rua, é verdade. Mais algum pedido que a gente possa colocar? Aqui nós vamos estar orando agora. Se os irmãos não colocarem mais um pedido. Certo? Então vamos orar agora. Se você tem outros pedidos, bote também, que no final a gente ora novamente. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, Senhor. E também muito obrigado, Pai, porque nós podemos orar a Ti, podemos estar em comunhão. Nós queremos Te pedir, Pai, por essa pandemia, que o Senhor possa intervir, Pai, o quanto antes. Nós Te clamamos, porque nós só temos a Ti, Senhor, para pedir e clamar. Então, intervenha, Pai, abençoa, Pai. Como nós sempre pedimos pelos profissionais de saúde, Pai, que têm caído adoentados, esteja abençoando cada um deles, que se recuperem, Pai, para continuar servindo, para voltar para suas casas, suas famílias, Pai. Esteja abençoando cada um deles, Pai. Te peço por aqueles que estão doentes, Pai, com essa doença, esteja abençoando, Pai. Os familiares também, pessoas que estão doentes, esteja abençoando, Pai. Em nome de Jesus, traga a cura, Pai. Abençoa nosso país, Pai, com essa abertura, Pai, que teremos graduais em várias cidades. Que, Senhor, que não tenha um novo surto da doença, Pai, mas que em nome de Jesus possamos nos recuperar, Pai, e tentar voltar para uma vida mais ou menos normal. Esteja abençoando os pedidos feitos, oração pelas famílias, Pai. Irmã Rosenilda, irmã Gorete, Pai. Esteja abençoando no nome de Jesus a saúde da sua irmã. Esteja abençoando também, Pai. Abençoe também pelas famílias, Pai, que tem muitos lutados, Pai, que perderam seus entes queridos. Dá forças, Pai, e consola pelo Teu Santo Espírito. Te pedimos pelo mundo, Pai, por todas essas manifestações que têm ocorrido. Senhor, dá-nos misericórdia nesse momento. Queremos misericórdia, Pai, por tantas coisas ruins que aconteceram, Pai, que têm acontecido no mundo. Esteja abençoando, Pai, para que o Brasil, Pai, não entre uma verdadeira convulsão, Pai, social. Mas, Senhor, proteja, Pai, cada um de nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
É isso que nós te imploramos, Pai, e te pedimos no teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso momento da mensagem agora. E ela se encontra lá no Novo Testamento, no Filipenses, no livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses 3, deixa eu ver aqui. Filipenses 3, exatamente. Filipenses capítulo 3, do 1 até o 10. É o título dessa mensagem. Desatando as amarras do passado. Desatando as amarras do passado. Nós precisamos, por muitas vezes, jogar muita coisa fora, muita coisa entulhada, que nós carregamos. E nós precisamos fazer isso para que possamos ter uma vida melhor, para que possamos alcançar uma verdadeira felicidade, para que nós possamos adorar a Cristo de verdade, sermos novas criaturas. Então, nós precisamos desatar as amarras do passado. Filipenses 3, do 1 ao 10. Se você encontrou, eu vou fazer a leitura. Então, preste atenção aí na sua versão. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, e para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, irmãos. Irmãos, como começamos a falar, quantos de nós somos presos àquilo que vivemos no passado? Seja coisas boas ou ruins, né? As glórias do passado que ficam lembrando, aquilo ruim também que aconteceu. Muitas pessoas são presas naquilo que fizeram com elas, ou pode ser feito com você no passado. As pessoas que magoaram você, que lançaram falso testemunho, que fizeram coisas ruins, e a gente acaba ficando preso a isso. Isso fica remoendo dentro de nós, e nós ficamos lembrando, seja das glórias do passado, que foi muito bom o passado, era no passado que eu fui feliz, ou a infelicidade do passado também, que não permite que eu seja feliz no hoje. Então a gente acaba preso nisso. Nos versículos que nós lemos, Paulo está fazendo uma verdadeira faxina no seu passado importante, mostrando que nada disso vale mais do que a Cristo, o seu Senhor. Paulo está olhando para o seu passado, olhando para quem
para quem era e o quanto orgulho que ele tinha do seu passado, da sua linhagem, de revelar isso com orgulho. Mas ele fala aqui, e a gente vai caminhar nesses versículos, de como tudo isso não vale nada por amor a Cristo. Absolutamente nada. O apóstolo Paulo começa falando no versículo 1, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então ele pede primeiramente alegria, né? A gente já pregou sobre todo o livro de Filipenses, né? A carta da alegria, né? Tem alguns sermões desse no YouTube, e a gente já sabe sobre isso, né? O que Paulo repete várias vezes a palavra e o mandamento de alegrai-vos. Irmãos, precisamos nos alegrar no Senhor nesse momento difícil. A nossa verdadeira alegria está no Senhor. É nele que não deixa que nós fiquemos abalados. E é interessante que ele fala, alegrai-vos no Senhor. E a mim não me desgosta, e é segurança para vocês, que eu escrevo as mesmas coisas. Quer dizer, ele está falando, alegrai-vos, e para mim não é peso nenhum repetir novamente isso. Se alegrem no Senhor. E novamente eu estou fazendo isso. Vamos nos alegrar, irmãos, em meio a essa dificuldade que nós estamos vivendo. Mas devemos nos alegrar no Senhor. Isso para mim não me desgusta e é segurança para vocês. Então a alegria, né, que Paulo fala é para proteger os irmãos, para que eles possam se sentir protegidos nessa alegria que vem dele, do Senhor. E aí o apóstolo Paulo ele começa a falar e dar um aviso às pessoas, a seus irmãos, sobre os falsos mestres que queriam colocar mais coisas, mais leis, mais regras do que o próprio Senhor Jesus, do que as Escrituras falavam. Então eles queriam complementar as leis de Deus com mais regras ainda. Então ele fala, tome cuidado com os cães, com os maus obreiros e com a falsa circuncisão. Tomar cuidado com os cães, com os maus obreiros e com a falsa circuncisão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E essa palavra dura, a primeira, é com os cães, né? Que é a palavra que os judeus usavam, né? E era um símbolo, os cães, daqueles que eram impuros ou incircuncisos, aqueles que estavam alheios à aliança do Senhor. Então a gente toma cuidado com os impuros, aqueles que não queriam nada com Deus. Então nós deveríamos tomar cuidado com essas pessoas. Com os cães, primeiramente, então com incircuncisos, os impuros. Nós deveríamos tomar cuidado também com os maus obreiros. Tinham maus obreiros falando coisas que o apóstolo Paulo não ensinou, mas eles queriam ensinar outras coisas totalmente diferentes do que ele havia ensinado. Então o apóstolo Paulo está falando para ele, tome cuidado com essas pessoas, com esses maus obreiros que estão dando novos ensinos e maus ensinos sobre a lei do Senhor. E a terceira coisa, tome cuidado com a falsa circuncisão. Nós deveríamos tomar muito cuidado com eles, com essa falsa circuncisão. Ou seja, de pessoas que eram da linha judaica, que estavam cobrando aos irmãos de Filipos, que eram gentios, que não eram judeus, que eles deviam se circuncidar novamente. E o apóstolo Paulo ataca principalmente isso. Tome cuidado com essa falsa circuncisão. Nós não precisamos disso. É o que está no versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nós nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. O que ele está falando? Aquelas pessoas cobravam dos gentios, aqueles que não eram judeus, para que eles fizessem as obras da carne, ou seja,
para que eles se circuncidassem, para que eles guardassem os dias santos e para que eles pudessem guardar as regras alimentares. Vocês estão lembrados do Velho Testamento? Não devia comer muitos alimentos, estavam restritos para os judeus. E aquelas pessoas que eram de linha judaica queriam impor aos irmãos que eles comessem essas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, nós não confiamos na carne, quer dizer, nas obras da carne, nas antigas obras da lei, que era somente para o povo judeu. O apóstolo Paulo está falando acerca disso. E também devemos tomar cuidado com aquele que criavam novas regras, que não estavam nas Escrituras, que o apóstolo Paulo não ensinou, mas que eles estavam ensinando a igreja, tentando ensinar a igreja. Então nós devíamos, os irmãos, e nós também, devemos tomar muito cuidado com esses novos ensinamentos. Nós, e o apóstolo Paulo está falando, nós somos os verdadeiros circuncisados através do Espírito Santo de Deus. E essa circuncisão não é através da carne, mas é através do Espírito. Como está lá em João capítulo 3, na conversa dele com Nicodemos, do novo nascimento, em que ali no novo nascimento é essa marca no nosso espírito, no nosso coração, que nós fomos guardados para ele. Não era mais a circuncisão dos homens, não era mais isso, mas é através do Espírito. Essa é a circuncisão que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja, que nós também devemos tomar muito cuidado com aqueles que ensinam coisas que não estão nas Escrituras, que não estão na palavra do Senhor, que inventam novas regras. Então nós agora pertencemos à igreja como um povo da nova aliança. Nós temos as promessas de Deus. A nossa circuncisão não é mais literal, mas é interior e ela é espiritual. Então nós devemos também tomar muito cuidado com isso. E aí o apóstolo Paulo, a partir do versículo 4 ao versículo 7, ele começa a falar do seu passado, em que ele se gloriava. Tem um gancho no 3, nós não confiamos na carne. E aí no versículo 4 ao versículo 7, ele começa a falar dos seus requisitos do passado, do que ele era, de que ele podia falar, eu me glorio na carne. Eu sou um verdadeiro judeu. Eu posso me gloriar se eu quisesse. E aí ele começa. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Porque ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Olha isso, Paulo tinha pedigree. O apóstolo Paulo podia se gloriar. Ele era da linhagem de Israel, ele era um benjamita, por isso que ele estava colocando, ele conseguia traçar a sua linhagem até as 12 tribos de Israel. Então o apóstolo Paulo tinha pedigree, ele era um benjamita. Hebreu de hebreus, quer dizer, pai e mãe eram judeus. E quanto à lei, ele está falando, olha, de cumprir a lei, eu era um fariseu. Então, de todas as seitas judaicas, ele era da seita que guardava com mais rigor a lei de Moisés, que era o fariseu. Então, ele não tinha nada. E o que ele está falando é, eu sou muito mais judeu do que esses caras, do que esses falsos mestres que ficam ensinando besteiras para vocês. Então, se eu quisesse, eu poderia falar com propriedade. Mas ele continua, versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então o apóstolo Paulo está colocando, olha, isso aqui que eu era. O meu zelo era tão grande que eu era um perseguidor da igreja. Eu era um perseguidor da seita do Nazareno, como eles enxergavam,
E a gente sabe quem foi o apóstolo Paulo. A gente está vendo isso nos vídeos, na perseguição que ele fez contra a igreja logo no início, em que ele queria, com todo o seu coração, buscar e prender e muitas vezes matar aquelas pessoas que na cabeça dele difamavam a Deus, confiando em Jesus e chamando ele de Senhor. Então o zelo dele era tão grande que ele ia atrás da igreja. Então, pela justiça, ele era irrepreensível. Não tinha ninguém que pudesse falar do apóstolo Paulo como judeu. Só que versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Olha, irmãos. Então, tudo isso que eu tinha orgulho, que me causava orgulho, que eu tinha um status, que talvez eu ganhasse um bom dinheiro, me desse uma fama em Jerusalém, em que eu vivia uma boa vida. A gente não sabe qual a vida do apóstolo Paulo, se ele foi casado, se ele não foi, se ele é viúvo, se ele foi abandonado pela esposa, a gente não sabe. Mas ele provavelmente tinha uma excelente vida como fariseu e um dos principais do fariseu. Só que ele pega isso tudo, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda, não valer nada por causa de Cristo. Então, se a gente colocar, tem os valores da vida, e isso tudo eram valores muito grandes para ele. O status que ele tinha como fariseu dava muitas coisas boas para ele, mas quando ele vê um valor muito maior, que é o tesouro de Cristo Jesus, ele considera todo esse passado, todo esse seu estudo, toda esse seu passado como fariseu, tudo isso que ele viveu, que dava para ele um certo lucro, fama, ele considerou como perda, como absolutamente nada por amor a Cristo. E aí ele continua no versículo 8. Sim, é verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então ele considera isso tudo perda, tudo que não vale absolutamente nada, por causa do conhecimento, do que é maior no conhecimento de Cristo Jesus, que por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo. Olha o valor do passado que ele dá, dos títulos, da lei que ele era tão irrepreensível, do zelo que ele tinha como fariseu. Ele pega tudo isso, além de jogar no lixo, ele considera como esterco, como absolutamente nada. Nada, irmãos. Nada. Esse é o tamanho do que o apóstolo Paulo coloca e tudo que ele descobriu, em que ele foi achado, que a gente vê o versículo 9 fala sobre isso. Todo o seu passado que ele tinha, que era tão bom, né, considerado aos olhos dos homens, mas que com certeza para o apóstolo Paulo de verdade não valia nada. Ele queria algo além daqueles títulos, daquele zelo que ele tinha de perseguidor da igreja, da justiça pela lei. Tudo isso não preenchia o apóstolo Paulo, mas é quando ele conhece a Cristo, que é pelo conhecimento dele, de conhecer, é que ele joga tudo isso fora. É que ele muda todos os seus valores por causa de Cristo. E aí, olha no versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, que é baseada na fé. Então,
ele pega tudo que ele tem e ele joga fora e considera um esterco para ser achado nele. Irmãos, só esse trecho aqui daria, sei lá, para a gente falar, não sei, 2 horas, 3 horas, só desse trecho. Ser achado nele. Se colocarmos isso como o foco cristão, de nós nos perdermos, ou perdemos tudo aquilo que a gente considera com valor, para que nós pudermos achar e ser achados dentro de Cristo. Olha isso. É como se nós mergulharmos em Cristo Jesus. E quando eu mergulho nele, nesse meu perder, na verdade eu me encontro dentro dele. O mergulho que eu faço. Eu perco tudo, eu abandono tudo, eu deixo tudo para trás e eu me encontro. Eu sou achado nele e eu me encontro. Eu me encontro ali. Quem eu sou de verdade, eu me encontro em Cristo Jesus. A minha verdadeira identidade está em Cristo Jesus. É nesse momento de perda é que eu encontro. Como o Senhor Jesus falou. Todo aquele que perder a sua vida, aquele que der a sua vida, na verdade ele a encontra. É essa troca. Por isso que dá medo. Porque nós devemos deixar as nossas seguranças, aquilo que nós nos baseamos e que nos dá fama, e que nos dá prestígio, que nos traz dinheiro. E nós perdemos essas coisas para nós sermos encontrados, sermos achados nele. E esse não achar nele não é tendo nenhum tipo de justiça própria que procede da lei. Como ele está falando, o embate dele com as obras da lei que a gente falou. Que essas pessoas se vangloriavam com as obras da lei, de seguir a lei, de seguir à risca a lei. Ele fala, eu não quero nenhum tipo de justiça própria. O que eu quero é aquela justiça que procede, que vem da fé em Cristo Jesus, que é ser baseada na fé. Então eu não quero as minhas obras, a minha vida baseada em leis que são mortas, que não vão trazer minha salvação, que não vão trazer esperança, que não vão trazer um novo sentido de vida. Mas eu quero essas obras que sejam, ou a justiça que procede do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É lá. Isso é tudo baseado em fé. Não é pela lei, mas é baseado na fé. E é em Cristo Jesus que já fez para a gente. Cristo Jesus já cumpriu toda a lei. Então por isso eu devo colocar a minha fé nele. Quando eu coloco a minha fé nele, a lei já é cumprida. E eu passo a viver não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Deu para entender essa troca? Eu vivi uma vida que buscava, é o caminho do apóstolo Paulo, de tentar andar na linha, de seguir todas as riscas da lei. Mas isso não adiantava, porque eu nunca conseguia. O Tiago fala isso. Se eu não cumpro toda a lei, exatamente toda a lei, se eu falho uma linha, toda a lei cai e não adianta de nada. Então ele era um perseguidor da lei, de cumprir tudo, mas isso não dava, não mostrava nada para além dessa vida. E aí nós temos grandes homens de Deus que passaram pelo mesmo sofrimento de Paulo, e eu me lembro de dois. Eu lembro de John Wesley. John Wesley, ele era pastor, ele foi consagrado pastor, só que ele tentava andar na lei, né? E ele tentava fazer tudo nas regras corretas, mas ele não via muito sentido naquilo. Então ele pregava, ele fazia as coisas, mas ele parecia que estava vazio. Mas é no momento em que o irmão dele, o Charles Wesley, convida ele para uma reunião de mineiros ali na Inglaterra,
e eram pessoas iletradas. E ele vai nessa reunião e ele começa a assistir os testemunhos. E aqueles homens iletrados começam a falar de Deus, de dar testemunhos da fé. E ele fica tão impactado com aquilo que ele sai pensativo e pensando naquelas testemunhas daqueles homens iletrados. E aí, num dado momento, ele fala que ele diz: eu entendi agora. E ali, naquele momento, ele tem encontro, já pastor, ele tem encontro com Cristo. E a vida dele começa a ter um novo sentido, porque ele entendeu o que era aquilo. Que não era de cumprir a lei de todas as suas linhas, mas era de confiar em Cristo Jesus, que ele cumpriu a lei que eu não podia cumprir. Mas ele cumpriu a lei, e eu me entrego a ele, e eu confio nele. E a partir disso eu vivo uma nova história, uma nova vida. E o outro personagem que eu me recordo é Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge agostiniano. E ele sempre cumpriu a lei. E Lutero, desde muito pequeno, sempre viveu com uma culpa muito grande do pecado. Ele sempre quis lutar contra as suas paixões e ele nunca conseguiu. Ele vira monge, padre, e ali naqueles momentos em que ele se sentia muito preso às suas paixões, e ele não tinha nenhum tipo de solução na sua vida. Mas até o momento que ele se debruça nas Escrituras, ele começa a ler a carta aos Romanos, e ele se depara com um trecho lá de Romanos que diz que o justo viverá pela fé. Quando ele se depara com isso, que o justo viverá pela fé, novamente a palavra o fere, a palavra faz ele entender que não era um monte de regras de um monge que ele tinha que cumprir, ou que a igreja impunha sobre ele, de regras, de confissões, das tantas coisas, tantas obras que ele tinha que fazer, mas era pela fé somente em Cristo Jesus que ele deveria viver. E aí ele descobre a fé verdadeira em Cristo Jesus, através da sua palavra. E aí aquela culpa que ele carregava, ele já não vive mais, né? Ou livre. Meu Deus, caiu minha internet. Tá de brincadeira. Alô, voltou a internet, irmãos? Dá um ok aí, que aqui deu uma queda. Só dá um ok para ver se continuou, por favor. Sim, não? Dá um ok, um joia aí. Voltamos? Pior que não aparece nada para mim aqui. Só dá um ok, por favor. Comente que eu consigo ver aqui. Só para saber se voltou. Para mim voltou aqui. Sim, sim. Acho que voltou, né? Voltou a internet? Voltou aí? Esqueci. Ah, voltou. Obrigado, Moisés. Voltou. Obrigado. Então vamos continuar. Então, desses dois homens que alcançaram a fé em Cristo Jesus, a fé verdadeira. E Paulo é mais um desses. Ele deixou as obras da lei que tanto prendiam
para alcançar em Cristo Jesus as verdadeiras obras que não procedem da lei, mas são baseadas na fé. Versículo 10: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, além de não ser achado nele com obras vazias, mas vivendo para a sua glória, o objetivo do apóstolo Paulo é de conhecer a Cristo Jesus. Conhecer a Cristo Jesus, também ter nele o poder da sua ressurreição. Isso é importante. Confiarmos no poder da ressurreição dentre os mortos, que é onde está baseada a nossa fé, irmãos, em que nós vencemos a morte em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o modelo, é o primeiro dentre os mortos, o primeiro dos ressuscitados, em que nos aponta como será a nova criação em Cristo Jesus. Ele é a nova criação. Jesus é a nova criação. Ele nos aponta como será o futuro. Então, esse é o poder da ressurreição dentre os mortos. E a comunhão nos seus sofrimentos. Então, devemos conhecer o poder da ressurreição, o poder de Cristo, que agora está à destra de Deus, à direita de Deus, e devemos ter comunhão com Ele, e essa comunhão se revela também nos seus sofrimentos. A comunhão com Cristo é como nós com Ele ressuscitamos, com Cristo morremos, mas também com Ele ressuscitamos. Nós ressuscitamos com Ele em Cristo Jesus. Então eu tenho comunhão com Ele nos seus sofrimentos. Então o sofrimento faz parte daquele que serve a Cristo Jesus. Não tem como nós fugirmos dos sofrimentos. Nós vamos nós temos comunhão nos seus sofrimentos. E por último, conformando-me com Ele na sua morte. Olha isso. Eu vou me conformando a Ele na sua morte. Isso me leva lá para Gálatas 2:20. Eu já falei um trechinho, mas que diz: já fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo está falando, e a gente também tem que assumir para a gente essa palavra, que eu fui crucificado com Cristo. Eu e você, nós fomos crucificados junto com Cristo. Então nós morremos. Então se eu fui crucificado com Cristo, se eu já morri, não é mais eu quem vive, mas é o Cristo ressurreto que vive em mim. Então essa vida que eu vivo agora, do trabalho, do estudo, do casamento, da igreja, das minhas relações, do meu comprar, do meu vender, toda a minha vida, a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo-a na fé. É um viver pela fé. A própria palavra de Deus fala que o que não procede de fé é pecado. Então, o viver do cristão, todas as suas ações, elas devem proceder da fé. Nós vivemos por fé e não por vista. Irmão, é um novo viver. É um viver de um mundo paralelo, se a gente colocar assim, em que vivemos aqui, o aqui e agora, mas ao mesmo tempo vivemos uma realidade no além e no depois. Nós somos esses cidadãos em que todas as suas ações, elas são vividas através da fé em Cristo Jesus. Então todo o meu caminhar, todo o meu proceder é um caminhar de fé. O meu acordar pela manhã, o meu café da manhã, o meu trabalhar,
tudo isso é vivido numa nova perspectiva, que é a perspectiva da fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós vivemos com outro olhar, com uma outra realidade dentro de nós. Isso que é interessante para o cristão. Ele vive, e é dividido, mas ele vive uma tensão, não uma divisão, mas uma tensão entre o aqui e agora e o além e o depois. Essa tensão que eu vivo, caminhando por fé, observando o que vem depois, o que vem em Cristo Jesus, mas sabendo que hoje Ele está comigo, e que eu não sou plenamente, não vivo plenamente em Cristo Jesus, mas eu já começo a viver nele aqui. É um pouco complicado de entender isso, mas o crente é isso, é um ser que está em tensão todo momento do futuro e pelo presente, não do céu e da terra, mas do futuro e no presente. Aquilo que eu serei com aquilo que eu sou hoje em Cristo Jesus. Então a gente está vivendo assim, nesse momento. Então, eu fui crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive, mas é Ele que vive em mim. A vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. E isso que é o mais maravilhoso de tudo. Que me amou e que se entregou por mim. O que Jesus pede para a gente não é nada que Ele já não tenha feito. Ele não pede que nós nos entreguemos a sua vida a Ele, se Ele já não se entregou por nós, e já não se deu por nós, irmãos. Ele já se deu por nós. Nós fazemos o que o nosso mestre manda, o que Ele já fez. Ele já se entregou. Então eu só faço isso tudo porque Ele morreu por mim, porque Ele me amou, Ele se entregou por mim. É o amor de Cristo Jesus por nós. É pelo amor, irmãos. Isso que tem que perceber. Não é mais pela lei. Isso que o apóstolo Paulo está falando para a gente. Nós não vivemos mais pela lei, como está em Gálatas capítulo 5. Mas na verdade é pelo amor. É pelo amor. O amor em Cristo Jesus faz com que a gente viva uma nova vida no amor dele. E aí é importante explicar que amor é esse, porque hoje em dia a palavra amor está tão banalizada que acha que amor é você viver do jeito que você quer, é de passar a mão na cabeça. Não, isso não é amor. É eu entregando a minha vida a Cristo Jesus, porque Ele me amou, Ele se entregou por mim. É o que 1 João fala, que o amor consiste nisso, em que não eu amei a Ele, mas Ele me amou e se entregou por mim. Isso é o amor. Ou o que Paulo fala em Romanos, que fala que Cristo Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus de entrega. Ele quer que nós nos entreguemos para Ele, vivemos essa nova realidade em Cristo Jesus, do reino dele. Então eu vou me conformando cada vez mais com Ele na sua morte. Versículo 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então isso tudo para de alguma forma, uma forma misteriosa, uma forma milagrosa, eu conseguir alcançar a ressurreição. Como falei, esse é o alvo, em que nós seremos como Ele, em que nós seremos revestidos de toda incorruptibilidade, em que a tristeza não vai me alcançar mais, de que a dor não vai me alcançar mais, que o coronavírus não vai me alcançar mais, que a morte já ficou para trás. É nisso, irmão, é nisso que nossos olhos devem ter como alvos, daquele que venceu a morte, que é Cristo Jesus. Então a nossa boa notícia é que aqueles que sofrem com Cristo Jesus,
eles também alcançarão a ressurreição dentre os mortos, assim como ele fez. O que nos revela mais ainda que a verdadeira felicidade não está na formação, na sua família, no seu status, no seu passado, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós precisamos entender toda a história da Bíblia. Não fazer recortes, mas entender toda a história, todo o drama da salvação, para que a gente possa se alicerçar na fé, sabendo que as dores que eu passo agora, elas são só um momento, porque nós viveremos com o nosso Senhor Jesus Cristo e seremos para Ele realmente, aí sim, onde as histórias de princesas e de príncipes e de cavaleiros e todas as histórias de cavaleiros, de princesas terminam com e foram felizes para sempre. Mas a gente sabe que não é assim. A gente não sabe que não é assim. Mas a história em Cristo Jesus, sim. Nós podemos ter certeza. E nós podemos falar. E foram e serão felizes para sempre. Então, 3 coisas que nós podemos aprender com o exemplo, os objetivos do apóstolo Paulo, que devem ser os nossos objetivos. A primeira coisa, nós devemos renunciar ao nosso passado, deixar para trás. Deixar para trás, o apóstolo Paulo está falando aqui, o meu passado me trazia glória. Meu passado, eu me orgulhava de quem eu era. Mas por causa de Cristo Jesus, eu deixo para trás. Versículo 4 ou versículo 7, quando ele fala do seu passado, como fariseu, como benjamita, como hebreu de hebreus, como a família, o pai e a mãe dele, como judeus, como fariseu. Tudo isso que causava orgulho para ele, ele deixa para trás, por causa do amor a Cristo. A segunda coisa, ele tem uma nova direção de vida. Versículo 8 ao versículo 10. Então ele deixa para trás aquilo que ele achava que dava preenchimento à sua vida, à sua existência, e ele encontra em Cristo Jesus algo maior, que dá para ele um novo rumo, uma nova direção de vida, e alcançá-lo, e como ele falou, e ser achado nele. Ele estava perdido, mas agora ele foi encontrado em Cristo Jesus, porque ele tem uma nova rota, ele tem uma nova direção de vida. E a terceira coisa, no versículo 11, ele ganhou uma nova esperança, uma esperança para o futuro. E nós também, em Cristo Jesus, temos uma esperança para o futuro, de sermos como o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que essa palavra possa ter te dado um ânimo, em nome de Jesus, para essa semana, que você medite nas Escrituras, que você possa saber que os sofrimentos presentes não se comparam com a glória que há de vir. Não se compara, irmãos. Nada do que nós podemos imaginar, ou dos tesouros que estão guardados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Não é o que os pregadores da prosperidade falam, que você terá um carro do ano, uma casa. Não. Ou prometem curas milagrosas. Nada disso, irmão, se compara ao que o Senhor Jesus Cristo tem nos guardado naquele grande dia, irmãos. Espero que os irmãos tenham no seu coração essa esperança de olhar no futuro, essa esperança, conseguir olhar pelos olhos da fé o que o Senhor Jesus tem guardado para a gente. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ter abençoado a tua vida, no nome de Jesus. E vamos orar agora. E quarta-feira estamos de volta às 8 horas da noite para continuar a saber um pouco mais e a louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, pela internet que caiu, mas voltou. Obrigado que conseguimos prosseguir, Pai.
Muito obrigado por isso. Pai, que nosso coração seja cheio da tua esperança, que a esperança no futuro, Pai, da tua glória, Pai, do que nós temos em ti, Jesus. E que não é só para cá, não é para esse momento de vida, mas tem algo muito além e que o coronavírus não pode tirar. Que nenhuma doença, nenhum câncer, nada disso pode retirar de nós, que está guardado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que nós devemos entender que eu já estou crucificado em Cristo Jesus, que não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, agora eu vivo por mim mesmo, mas eu vivo por Cristo Jesus, que se entregou por mim e que me amou. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Louvado é o teu santo nome, Jesus. Abençoa a semana dos meus irmãos. Dê paz em meio a essa pandemia, Pai. Dê paz nos seus corações. Protege, Senhor Deus, cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. É isso que te imploramos e te pedimos. No teu santo e precioso nome, Jesus Cristo. Amém. Amém, meu Deus abençoe a todos. Uma excelente semana. Fiquem com Deus.